Olá pessoal, irei falar agora notícia do Flamengo Futebol Clube, o clube da Gávea. O Flamengo, como vocês ficaram sabendo, voltou ao Campeonato Carioca, né? Quinta-feira. O que vocês acharam da volta do Campeonato Carioca? Os outros campeonatos estaduais, devido à pandemia do coronavírus, podem voltar o futebol daqui a alguns dias, mas com portões fechados, né, galera? Vamos lá então? Notícias do Flamengo. Com 54 minutos no ano, Pedro Rocha vê a volta dos jogos como reinício no Flamengo e diz que está na melhor forma. O atacante foi pouco utilizado no início da temporada devido a um desequilíbrio físico, mas diz que está em sua melhor condição após parada pela pandemia de coronavírus. O primeiro reforço do Flamengo para 2020 vive a expectativa de, neste reinício dos jogos depois da paralisação pela pandemia de coronavírus, poder finalmente se apresentar à torcida. Até o momento, Pedro Rocha esteve em campo por apenas 54 minutos, com a camisa rubro-negra. Agora, com a volta do Campeonato Carioca, vê a chance de reinício. Ele disse e acredita que o Mister, técnico do Flamengo, tem pouco visto essa evolução e acompanha diariamente, está bem fisicamente e acredito que está na melhor forma, disse Pedro Rocha, atacante do Flamengo. Quando chegou no início do ano, Pedro Rocha teve diagnosticado um desequilíbrio muscular, por isso foi para o fim da fila, entre as opções de Jorge Jesus. Todos os reforços do ano estrearam e a torcida se perguntava sobre o atacante. A estreia foi diante da Cabo Friense em dia 29 de fevereiro. Pedro começou como titular, atuou 54 minutos e foi substituído. Em março, com a paralisação das atividades devido à pandemia de coronavírus, Pedro Rocha passou a treinar em casa, assim com seus companheiros. Depois de um período de férias, o elenco se representou e iniciou uma espécie de segunda temporada. Foi a chance do atacante se igualar fisicamente aos outros atletas. Aproveitou da melhor forma e o Flamengo deu toda assistência para que nesse tempo de pandemia em casa os povos pudessem continuar os treinamentos. O Flamengo emprestou alguns aparelhos, principalmente de academia, e ele aproveitou da melhor forma. Emprestado até dezembro, Pedro Rocha tem a expectativa de ficar por mais tempo no Flamengo. Com a provável extensão do calendário para 2021, ainda há incerteza em relação aos contratos firmados e o clube tenta renegociar os prazos. Embora tente se manter alheio ao assunto, o atacante gostaria de continuar. Bangu e Flamengo se enfrentou nesta quinta-feira, às 9 horas, de Brasília. Em público, por causa da pandemia, Flamengo bate Bangu na volta do Carioca. Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro Rocha fazem os gols da primeira partida disputada no país desde o pico da pandemia de coronavírus. Flamengo se isola ainda mais na liderança da Taça Rio e garante vaga na semifinal. O Campeonato Carioca está de volta. Na primeira partida disputada no país desde o pico da pandemia do novo coronavírus, o Flamengo passou por cima de Bangu no Maracanã, 3-0. O duelo foi marcado por protocolos de segurança, com o veto à presença de público e um túnel de desinfecção instalado nas dependências do estádio. Por exemplo, os gols do Fla foram marcados por Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro Rocha.
Os cuidados da pandemia. Em primeiro lugar, o Maracanã não pode receber torcedores como foi na quinta-feira, e as arquibancadas ficaram completamente vazias. Todos os profissionais que trabalharam na partida, de jogadores a funcionários do estádio, passaram por um túnel de desinfecção e tiveram suas temperaturas medidas, por exemplo. Até os gandulas trabalharam com tubos de álcool em gel, precisaram higienizar as bolas em todo momento. Isso sem falar do uso de máscaras, que já virou rotina. 5 substituições. Pela primeira vez no ano, a possibilidade de fazer 5 substituições foi colocada em prática. Tanto Flamengo quanto Bangu realizaram um número máximo de trocas. Medida tomada com o intuito de facilitar a vida das equipes durante a pandemia. No Fla, Pedro Rocha aproveitou bem a oportunidade, entrou no segundo tempo e fez seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. Não teve gol de Gabigol na noite de quinta, mas o camisa 9 teve boa atuação na partida e deu assistência para os gols de 2 companheiros. Aos 20 minutos do segundo tempo, ele cruzou na cabeça de Bruno Henrique e aos 43 entregou na medida para Pedro Rocha fechar o placar no Maracanã. Ele foi o melhor jogador do Flamengo na partida. Flamengo na semifinal. Com a vitória, o Flamengo chegou a 12 pontos, se isolou ainda mais na liderança do Grupo A e garantiu sua vaga na semifinal da Taça Rio. O Boa Vista, segundo colocado, tem apenas 6 pontos. Campeão do primeiro turno, Fla evita uma eventual final caso seja campeão também do segundo turno e seja a equipe com maior número de pontos somando toda a competição. Próxima rodada, o Flamengo volta a campo pelo Campeonato Carioca na quarta-feira da semana que vem, enfrentar o Boa Vista no Maracanã. Já o Bangu encara o Cabofriense na quinta 25. Essas são as notícias do Flamengo Futebol Clube. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreva-se no canal Fute Brasil Top e deixe like maroto no vídeo.